Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como projetar esse projeto do início ao fim, passo a passo, super simples, exemplificando e explicando cada um dos processos. Esse projeto nada mais é do que um dicionário em português, onde a gente consegue estar colocando aqui qualquer palavra em português que seja, dá um buscar e logo abaixo aparece 2 significados para essa palavra que foi escrita. Perfeito? Então basicamente aqui, se eu coloco um carro, por exemplo, vai aparecer o significado. Se eu coloco mouse aqui, vai aparecer o significado e assim por diante. Perfeito? Então, qualquer coisa que eu for colocar, qualquer palavra que eu colocar aqui do dicionário, que esteja no dicionário português do Brasil, a gente vai estar conseguindo ter o significado logo após. Perfeito? É um projeto bem bacana, é um projeto simples, mas que a gente acaba trabalhando várias questões. A gente vai consumir uma API, o que é muito interessante e muito importante a se aprender. É uma API básica, é simples de se fazer, mas é sempre bom a gente aos poucos estar adquirindo mais conhecimento para mais para frente fazer projetos um pouco mais avançados. Certo? Então, a gente vai começar, vai fazer esse projetinho básico, desde a parte do HTML dele, da estrutura, da parte do CSS para dar estilo a tudo isso, e o JavaScript para estar conseguindo fazer com que ele tenha todas essas movimentações, colocar a ação para o botão de buscar, fazer com que apareça os significados logo abaixo, o consumo da API em si, tudo isso passo a passo e de forma muito simples para vocês. Então, mesmo se você seja iniciante, esteja começando agora, você vai estar conseguindo fazer e vai estar conseguindo entender cada uma das questões que a gente vai estar repassando nesse vídeo. Perfeito? Então, ok, eu já dei a API primeiramente, falando sobre a API. Eu peguei a API aqui no GitHub, é uma API do Thiago Neuci, certo? De dicionário. E a gente vai estar utilizando ela porque ela fornece para nós o significado das palavras em português. Então, a gente vai estar consumindo ela para estar conseguindo fazer todo o projeto. Então, a parte principal do projeto é essa API, da onde a gente consegue estar buscando tanto as palavras como os significados de cada uma delas. Perfeito? Eu vou estar deixando o link dessa API aí na descrição para vocês estarem conseguindo utilizá-la também. Ok? O meu VS Code ele já está aberto, já deixei ele aberto aqui, tanto com os arquivos do index.html, do JS e do CSS feitos, já criados, porém todos estão vazios porque a gente vai estar fazendo tudo passo a passo. O index.html apenas que está aqui com a parte inicial dele, mas se você não sabe, uma forma fácil de estar criando essa parte é só colocar uma exclamação, isso se você estiver usando o VS Code, certo? Coloca a exclamação, dá um Enter, e daí já aparece toda a estrutura básica do HTML. Assim você não precisa estar perdendo tempo fazendo essa parte aqui mais simples, ok? Então aqui na linguagem já vamos iniciar colocando PTBR, que é o que a gente vai estar utilizando. Já vamos mudar aqui o título da página para dicionário, PTBR, perfeito, e já vamos linkar o nosso CSS. Então colocando o link CSS já faz um link colocando o nome do arquivo que você criou, né? Então aqui, se eu não tivesse style ou tivesse qualquer outra coisa, teria que colocar esse qualquer outra coisa aqui, .css, para linkar. Claro que aqui a gente está precisando só colocar o nome do arquivo, porque aqui está todo mundo na mesma pasta. Então não precisa colocar aquele barra, ponto e assim por diante, perfeito? Então, aqui a parte básica está feita. Esse title aqui basicamente é o título da página. Então aqui vocês percebam que está todo esse emaranhado de letras, número, daí tem aqui o index.html. Se você der um refresh, aparece daí o nome que a gente criou. Eu vou só trocar o nome para não ficar o mesmo do projeto original, para a gente não acabar se embaralhando. Vou colocar um 2 aqui, que daí já fica perfeito aqui para nós. A gente já sabe diferenciar qual que é o projeto final, aonde a gente vai chegar, e o projeto que a gente vai estar desenvolvendo no decorrer do processo. Perfeito, então vamos iniciar fazendo a estrutura do HTML principalmente, primeiramente, que é basicamente o esqueleto do projeto, é necessário para que a gente consiga estar chegando ali no ponto final. A primeira coisa que a gente vai estar criando é uma div com o ID de container. Então essa div vai estar contendo tudo, tanto a parte ali do input, o botão, a parte do resultado, vai ser o container principal assim de todo o nosso projeto, perfeito? Vocês percebem que o que eu fiz aqui para criar essa tag? Eu coloquei div, o joguinho da velha, e depois escrevi container. Por quê? É uma forma mais prática, mais rápida de você estar criando uma tag e juntamente já estar criando uma ID para essa tag. Então, colocando div, joguinho da velha e casa, por assim dizer, um exemplo ali de um nome qualquer, e dando um enter, você já cria tanto a tag como o ID da tag que você deseja. Perfeito? Então assim fica mais rápido e ajuda ali na produtividade, caso você esteja fazendo projetos maiores e assim por diante. Dentro dessa div container, a gente vai criar uma div container secundária. Por quê? Observem aqui no projeto final. A div container é a tela inteira.
Então, a gente criou que a div container é a tela inteira, que ela vai estar contendo o título e vai estar contendo essa caixa branca, que é onde a gente coloca, tem um espaço para a gente colocar o nome da palavra, e daí vai aparecer daí o resultado logo embaixo. Então, a div secundária, essa é a container total. A container secundária é basicamente a caixa branca, que é onde vai estar o input, o botãozinho, a parte dos significados e assim por diante. Então, essa é a diferença de cada uma delas. Container principal está abrangendo tudo, incluindo o título. Container secundário é só a caixinha branca. Perfeito. Então, vamos começar com a caixinha branca. Dentro da caixinha branca, a gente tem duas divisões. A gente tem a parte do input e o botão de input, e a parte de baixo, que é a parte do resultado, onde aparece a palavra que a gente está buscando e daí os dois significados para ela. Então, a gente vai separar tudo isso dentro do container secundário. Então, primeiro a gente vai criar um container que é destinado apenas ao input. E dentro desse container input vai ter o input do tipo text para a gente estar escrevendo a palavra que a gente quer. Que a gente vai colocar aqui um ID para ele também, que vai ser container input txt. E vamos colocar também um placeholder. O que seria o placeholder? Aqui no nosso projeto final, observe que se a gente recarrega a página, mesmo antes de eu ter escrito qualquer coisa dentro do input, aqui já tem uma informação. É basicamente uma orientação para quem está usando o projeto saber exatamente o que ela tem que fazer. Então, o que ela tem que fazer para fazer funcionar? Tem que digitar aqui a palavra desejada. Perfeito. O placeholder é essa escrita aqui, que ajuda na compreensão de quem está utilizando, às vezes, o projeto uma primeira vez e assim por diante. Então, vamos colocar um placeholder, que é digite aqui a palavra desejada. Perfeito. Então, já está lá, nosso projeto até o momento está meio assim, mas está criado. A outra coisa que a gente esqueceu foi a questão do título. Vamos colocar aqui o título. O título, como eu disse, não está dentro do container input. Ele está dentro do próprio container secundário. Tá dentro do próprio container. Ele não está dentro do container secundário, que é a caixinha branca. Ele está dentro do próprio container, que é a tela inteira, que abrange tanto o título como a caixinha branca. Então, aqui, já vamos criar, ele vai ser um H3. Vamos colocar o ID de título mesmo. E aqui, dicionário PT-BR. Perfeito. Agora sim, já tem, deixa eu arrumar aqui, dicionário PT-BR. Perfeito. Então aqui a gente já tem o nosso título, já temos aqui a caixinha de input com o placeholder aqui embaixo. Aqui dentro, como a gente pode ver, não está aparecendo totalmente o placeholder por conta do tamanho tanto da caixinha de input e o tamanho maior do nosso placeholder, mas logo mais no CSS a gente já vai estar ajeitando para aparecer de uma forma mais bonita, certo? Então, aqui é isso, eu só coloquei aqui no lugar errado, o ID, aqui, container input txt. Perfeito. Então, o input está ali. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui dentro do container do input, porque aqui é o container secundário, é a caixinha branca. Porém, o container do input é essa parte aqui. Então, contém tanto o input como o botão de buscar. Então, vamos incluir aqui o nosso botão de buscar. Então, vamos colocar um button com um ID de container btn. E dentro aqui, um buscar. Perfeito. Então, aqui a estrutura já está se formando, já está se criando. Vamos colocar aqui do ladinho, que daí a gente consegue ver exatamente tudo que está acontecendo. Já está ligado o live server, então qualquer mudança que eu faço aqui no nosso projeto já aparece ao vivo aqui na nossa página da web. Perfeito? Então, ok. A div de container, a parte do container, está pronta. A próxima parte que a gente precisa fazer é a parte do resultado. Então, a gente coloca aqui um div resultado, container resultado, né? Container resultado. Vamos colocar result aqui. Container result. Então, basicamente, dentro desse container resultado, é essa parte de baixo, onde vai aparecer a palavra que foi buscada e os dois significados para ela. Então, perfeito. O que a gente vai colocar aqui no container do resultado? Primeiro vai ser o container, vamos colocar aqui, um H3, que vai ser container palavra, que vai basicamente pegar a palavra que a gente colocou no input e dar uma ressaltada nela aqui na parte de baixo. Então, se eu escrevo casa, aparece casa. Se eu escrevo carro, aparece carro. E assim por diante, que a gente vai estar fazendo. Então, aqui, eu vou colocar um exemplo. Como a gente não está consumindo a API ainda, a gente está só criando a estrutura, todo o esqueleto, para depois dar o estilo, e não está consumindo a API, pegando as informações de lá, eu vou colocar como exemplo aqui a palavra casa, e os significados vou escrever à mão também, para depois a gente estar buscando eles de uma forma automática da API, perfeito? Então, agora, embaixo, a gente vai colocar um P, que vai ser container resultado. Vamos colocar aqui,
container resultado. Perfeito. Dentro aqui, vamos colocar se morar. Vamos colocar mais um aqui, porque são dois significados que aparecem. Residência, vamos só escrever. Perfeito. Depois a gente vai pegar pela API, daí vai ficar bacaninho. E aqui vocês percebem que tem o número 1 e o número 2, de primeiro e segundo significado. Então, vamos criar um span aqui dentro mesmo do P. Deixa eu abrir aqui para não ficar muito confuso para se entender o que está sendo escrito. Então, aqui, ó, eu criei primeiro um H3, onde vai aparecer ali a palavra. Depois um P com o container resultado. Dentro do container resultado vai ter um span, basicamente para a gente conseguir colocar um estilo apenas para o número 1 e para o número 2. E daí logo depois o significado da palavra, perfeito? Então, esse é o andamento e esse é o porquê de eu colocar dessa forma. Perfeito, então. Então aqui tá ok. Se a gente for ver lá no nosso projeto, ele já aparece. Tanto o nome, como daí os dois significados aqui que a gente criou à mão mesmo. Perfeito, então. A parte do esqueleto já está montado. O que a gente precisa fazer agora é a parte do estilo. Então, criar estilo e colocar um estilo aqui a todo projeto. Então, vamos iniciar ali no CSS. Vamos jogar aqui do ladinho. Perfeito. Então, para começar aqui o estilo, dessa forma aqui vocês conseguem estar vendo melhor. Acho que eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para ver o que está sendo escrito. Perfeito. A primeira coisa que a gente vai fazer é zerar o nosso CSS. Colocando um margin 0, um padding 0, um box sizing border box e um font family, que vai ser a letra que a gente vai estar usando, que é a Verdana. Então, vamos salvar aqui. Já fez toda a mudança. O que é isso aqui que eu fiz aqui em cima? Esse zerar. Se vocês forem ver, antes de eu fazer essa alteração, o próprio projeto, sem eu fazer nenhum estilo, nenhuma modificação, nem nada do gênero, só fiz ali a parte do esqueleto em HTML, os itens eles já têm uns espaçamentos por si só. Já tem umas margens, uns paddings, uns distanciamentos entre si, e eu quero tirar esses distanciamentos, porque no decorrer que eu for colocando os estilos no nosso projeto, eu mesma vou inserir os distanciamentos e as margens na quantidade que eu desejo. Então, antes de tudo, eu zero todo o programa, deixo ele sem espaçamento nenhum, para depois eu ir colocando de acordo com o que eu achar necessário. Esse asterisco aqui, a gente colocou asterisco por quê? O asterisco no CSS significa que a gente está mexendo com todos os elementos. Então, para a gente não precisar buscar um elemento cada um por um, para tirar a margem e assim por diante, a gente coloca aqui o asterisco, que daí já pega todos os elementos que tem na página e já coloca essas propriedades em todos eles. Perfeito? Tranquilo até então. Já zeramos o CSS, a próxima coisa que a gente vai fazer é mexer com o body. Então, no body, basicamente, eu vou colocar uma largura de 100 view width e um height de 100 view height. O que é isso? O body nada mais é do que a gente está usando aqui. É o que está basicamente abraçando todo o nosso projeto, abraçando desde o container principal até o secundário, o título, tudo o nosso projeto, o body está abraçando. O que eu estou falando aqui é que o body ele tem uma largura de 100% da tela disponível. Então, toda a largura da tela disponível, o body tem. E 100% da altura da tela disponível, ele tem. Então, se você estiver usando uma televisão, estiver usando o computador, toda a largura que tiver disponível na tela, dependendo do tamanho da tela que você está utilizando, ele está utilizando como largura. 100% é do body. E tanto de largura como de altura. Basicamente isso que eu estou dizendo aqui nessa parte. Agora, vamos mexer com o container principal, que é aquele que a gente que está abraçando tanto o título como a caixinha branca. Eu estou usando esse joguinho da VL aqui na frente, porque aqui no HTML a gente chamou cada uma das partes como ID. Então, quando a gente chama um ID no CSS, a gente usa jogo na velha e daí o nome do ID que a gente criou. No caso aqui, eu estou chamando o container, que está abraçando tudo aqui, como vocês podem ver. Perfeito, então. Joguinho da velha, container. No container em si, eu vou estar apenas colocando uma altura para ele de 100%, ou seja, ele ocupa 100% da altura do body, que é o pai dele, basicamente. O width também 100%. A gente está usando isso daqui para a gente estar centralizando ele, tá? Então aqui a gente coloca um display flex. Percebam que colocando o display flex fica tudo um do lado do outro, mas não é isso que a gente quer. A gente quer um embaixo do outro, então é só dar um flex direction column, que a gente arruma a direção dela para ser em colunas. Já volta a ficar tudo um embaixo do outro. Coloca um justify content center, já alinha ao centro na vertical, e um align item center também, para alinhar tudo na horizontal também. Então, todos os nossos itens, como a gente quer, a nossa caixinha em si já está centralizada na tela. Já demos um belo de um andamento. A próxima questão que a gente tem que colocar é a cor de fundo.
que está dentro do nosso container, né? Aquele alaranjado. Se vocês forem perceber, esse laranjado nada mais é do que um gradiente. Ele começa mais clarinho aqui na parte de baixo, vai escurecendo a partir do momento que vai subindo. E é isso que a gente quer fazer. O que eu utilizo para fazer isso de forma mais fácil? É esse gerador de CSS gradiente. Eu vou estar deixando o link aí embaixo para vocês estarem utilizando. Então, aqui basicamente a gente consegue estar colocando as cores que nós queremos e modificando o nosso gradiente. Eu acho uma forma mais fácil de gerar. Então, aqui você coloca a cor que você quer. Basicamente aqui, pode aqui clicar em qualquer uma das cores, gera aqui embaixo, e daí logo aqui já é gerado automaticamente um código que você vai estar utilizando para colocar no seu VS Code e assim colocar a cor no seu projeto. Então, aqui eu já criei, gostei dessa cor aqui laranjinha, e eu jogo lá dentro do nosso projeto. Salvando aqui, a gente já percebe que a cor já se instaurou no nosso projeto total, então já está tomando uma forma, a gente já está conseguindo entender mais ou menos o que vai vir no final. Agora a gente vai dar uma mexida no título, então esse dicionário PTBR aqui que a gente vai estar incluindo cor para ele, tamanho e assim por diante. Então a primeira coisa, eu vou colocar o margin bottom. Por que o margin bottom? Para estar afastando um pouco ele, aqui da parte do input. Se vocês forem ver, ele está bem grudadinho. Então vamos afastar ele, colocar aqui uns 40 pixels de margin bottom. Ele já faz já dá uma afastada, já dá um respiro ali para ele. Vamos colocar uma font size, então o tamanho da fonte, vamos colocar 25 pixels e a cor dele vai ser branca mesmo, então FFF. Perfeito, ele já está arrumadinho da forma que a gente quer que fique aqui no nosso projeto final. Perfeito, então a próxima parte que a gente vai estar modificando é o container secundário. A gente vai começar a mexer no nosso container secundário, que é a nossa caixinha branca. Então vamos iniciar ali no container secundário. Perfeito. No container secundário, vamos colocar aqui uma largura para ele de 700 pixels, um padding, que é basicamente um espaçamento tanto em cima quanto embaixo, então, que a gente decide, né? Se vai querer colocar um espaçamento em cima e embaixo, um do lado no outro. No caso aqui, a gente vai colocar um espaçamento de em cima e embaixo de 30 pixels e do lado um do outro de 50 pixels. Não está dando para ver ainda porque não tem um background essa nossa caixinha. Então já deixa eu colocar o background, que daí já dá para ver. Então aqui, ó, esse respiro aqui é o de 30 pixels. E daí esse respiro aqui é o de 50 pixels. É o padding que a gente colocou, perfeito? E colocamos daí a largura dele de 700 pixels. Lembrando que esse projeto em si, ele não é responsivo, certo? Então, por isso que eu estou usando pixels para estar fazendo, colocando bem certinho qual que é o width, a largura, a altura e assim por diante, porque ele não é responsivo. Então, se for utilizar no celular, ele vai acabar ficando desconfigurado. Caso vocês queiram que mais para frente eu esteja fazendo esse projeto de forma responsiva, ou que eu traga mais projetos aí com responsividade, só deixa os comentários aí que eu trago daí mais para frente, perfeito? Então, continuando aqui no nosso container secundário, vamos colocar um border radius de 10 pixels, que é basicamente para dar essa arredondada aqui nas bordas, tá? Fica mais bonito, eu acho mais bacana no estilo do projeto. Outra questão que tem aqui, como a gente pode verificar, é essa sombra, que aqui não tem, é o box shadow. Eu também utilizo um site para estar gerando box shadow, e esse daqui eu acho um site muito bom, porque aqui você consegue ver certinho qual que é a sombra, como que vai ficar mais bacana no projeto de vocês, e logo depois já tem o código aqui para você estar lançando lá no seu projeto, tá? Então aqui eu já deixei organizado da forma que eu quero, é só você ir mexendo para um lado para o outro para você ver quão para horizontal vai estar, quanto para vertical vai estar, o tamanho do blur e assim por diante, perfeito? Essa é a forma que eu quero, então eu só copio aqui o código que está aqui e coloco ali no local onde eu quero que esteja o nosso box shadow. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Perfeito, então. Daí quando eu abro aqui, já está com a sombra que eu desejo. Certinho. No container secundário, então a gente já fez todas as modificações que a gente precisava. Agora vamos começar a mexer aqui com o input, com o botão, com o que está envolvendo eles dois, porque tem uma caixa envolvendo tanto o input, a parte para a gente incluir, como o botão, como a gente pode ver aqui, ó. A gente tem uma div que engloba, que abraça tanto a parte do input, onde a gente coloca a palavra, quanto a parte do botão. Então, é tanto com essa caixa, como com cada um isoladamente, que a gente vai estar mexendo agora. Então, primeiro, vamos mexer com a caixa. Container input. Nesse container input, eu vou colocar uma largura para ele de 100%, um display flex, deixa eu colocar aqui, um display flex, um margin bottom de 50 pixels, para a gente estar dando uma distanciada
ali do nosso significado e da palavra em si. E um position relative, relativo, vamos colocar aqui, relative, perfeito. Por que o position relativo? Porque se vocês forem ver aqui no nosso projeto, para dar um estilinho, eu coloquei essa linhazinha aqui, tá? Então, isso daqui a gente criou utilizando um before. Então, eu preciso que seja relativo isso daqui, porque o nosso before vai ser position absolute, perfeito? Então, vamos fazer ele agora, essa linha aqui agora que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui container input, que é no input que a gente quer fazer, um before para o input. Daí coloca esses dois pontinhos aqui duas vezes e escreve before. E daí aqui dentro, todo before tem que ter um content. Como a gente não vai colocar nada dentro do content, é só criar um content vazio, mas tem que ter. Aqui o position absolute, por isso que ali o input normal tem que ser relativo. A gente vai colocar uma largura que vai ser de 100%, ou seja, para pegar toda a linha aqui, o tamanho completo. Perfeito. Então, uma width de 100%, ainda não está aparecendo, mas já vai aparecer. Outra coisa, vamos colocar um border top de 2 pixels solid, e com essa corzinha aqui que eu já deixei separada. Perfeito. Como vocês podem ver, ela já está aparecendo, mas ela está aqui na parte de cima. Agora, vamos colocar ela na parte de baixo. Então, vamos colocar um margem top de 70 pixels para ela descer. Ela desceu, já está aqui embaixo. Porém, ela ainda não está viradinha nem nada do gênero. Como que eu fiz para virar ela? Eu coloquei uma altura para ela de 10 pixels, certo? Não dá para aparecer muito bem, mas agora a gente já vai entender o que aconteceu. A gente faz uma altura de 10 pixels e daí coloca um border radius. Então, a gente dá uma curvada. Colocando border radius de 30 pixels, ela já começa a dar a viradinha dela. Entendeu? Então, é isso basicamente que a gente fez. Eu acho que, na realidade, até é um pouquinho mais escuro que ficou. Deixa eu até colocar aqui um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais escuro. Vamos deixar esse daqui. Vamos vendo. Daí, mais pra frente, a gente vê certinho qual cor que a gente pode estar colocando. Perfeito, então. A parte do before está criada, a linha já está aqui. Daqui a pouco a gente já vai arrumar com questão de espaçamento, até aqui na parte de baixo, que tem um respiro, tá? Isso aqui a gente já vai estar vendo daqui a pouquinho. Perfeito. Então, agora, a gente vai estar mexendo e vai estar... Deixa eu tirar isso daqui. Perfeito. Então, agora a gente vai estar mexendo no input test. Então, a gente vai estar mexendo na caixa separadamente, logo após a gente vai estar mexendo no botão separadamente. Perfeito? Então, é isso que a gente vai estar fazendo agora, para a gente conseguir deixar tudo bem certinho, porque vocês podem ver que está bem desregulado, aqui está muito pequeno, perto da caixa em si. Enfim, vamos começar a dar mais forma para isso daí. Então, o container input txt. Primeira coisa que eu vou tirar é o outline. Acho que é outline. Vamos colocar none. O que significa esse outline? Perceba, quando não tem esse outline, vamos salvar. Quando eu clico, fica em negrito praticamente, basicamente aqui em volta de onde eu cliquei, da caixinha. E eu não quero que fique dessa forma. Então eu coloco o outline e quando eu clico não dá essa semelhança, não dá esse enfoque ali. Outra coisa que a gente vai estar tirando agora vai ser a borda. Vamos colocar um border none, tirar a borda que tem. Vamos colocar uma width de 80%. Então de toda a caixa do input, que é 100%, a caixinha do input vai estar ocupando apenas 80%. Uma altura de 40 pixels, deixa ela um pouquinho mais espessa. Um padding de 5 pixels. Como eu estou colocando o padding, em vez de eu estar colocando o padding que nem eu coloquei aqui em cima, que eu coloquei 2 números, onde aqui que a gente pegou? Aqui, ó, que eu coloquei 30 e 50. O primeiro que está se referindo acima e embaixo, o segundo está se referindo a um lado e ao outro. Como eu coloquei apenas um número aqui, significa que ele vale para todos, tanto para cima e embaixo, como para um lado e para o outro. Perfeito? Então, tá sem a borda, a gente já tá usando 80%, o botão tá meio espremidinho ali, porque ainda a gente não mexeu no botão, mas aqui já deu um olhar diferente, perfeito? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar um border radius de 10 pixels. E vamos tirar isso daqui de não ter borda. Vamos colocar sim uma borda de 1 pixel sólida, preta mesmo. Assim, que daí ela fica redondinha aqui por conta do border radius que a gente criou. Dá pra ver que ela tá ocupando 80% aqui da tela, do input dela, da caixinha que ela tá dentro, e daí tem o botão pra gente tá mexendo. Perfeito, então. Aqui na parte do border radius é isso pra gente
essa parte do input text é isso para a gente fazer. E agora a gente vai mexer, então, no botão. Vamos agora, então, para o botão. Vamos colocar uma width para ele de 20%. Por que 20%? Basicamente porque, como o input text está ocupando 80%, sobra apenas 20% para o botão. Então, uma width de 20%. Um outline none, para também não dar aquele enfoque quando a gente clica com o mouse, né? Um border solid de 1 pixel. Peraí. 1 pixel solid black também. Vai ser a borda dele ali. Um background color, eu já deixei a cor separada, que é um laranjinha. Espera, por que não tá pegando? Vamos ver aqui, container btn, vamos ver. Aqui, ó, aqui tá apenas um risquinho e eu tô usando 2, então, por isso que eu não tava buscando. Perfeito, agora tá fazendo as alterações, já apareceu ali o botão, já apareceu a borda, a corzinha bacana que a gente escolheu. Agora vamos colocar um border radius de 10 pixels para seguir a linha. O margin left, para a gente dar um espaçamento entre o input e o botão de 5 pixels. Vou colocar aqui, beleza. 5 pixels. Um color, para a letra que está ali dentro, mudar a cor dela. Vamos colocar em branco. Uma altura de 40 pixels. Fica bem igualzinho ao input. O cursor pointer, o que é o cursor pointer? Percebam, sem colocar o cursor, se eu passo o mouse aqui, a setinha permanece como se eu estivesse apontando mesmo, sem que eu fosse fazer ou que esse botão fosse clicável. Então, se eu coloco um cursor pointer e eu venho aqui, aparece como se fosse um botão. Então, induz o usuário de que aquilo é um botão clicável, entendeu? Então, perfeito. Vamos colocar aqui uma transition de all 0.3 S easy in. Por quê? Porque perceba que no nosso projeto oficial, quando a gente passa o mouse aqui em cima, ela dá uma leve mudança de cor e tem um tempo para essa mudança de cor acontecer, ela fica um pouquinho mais clara. Então por isso eu coloquei essa transition. E daí para fazer com que essa cor mude, dentro do btn a gente vai criar um hover. Então basicamente a gente coloca container btn, coloca os 2 pontinhos ali e hover. E daí aqui dentro é o que acontece quando o mouse passa por cima. Então, quando o mouse passa por cima, o background color dela vai modificar. Então, vai ficar uma corzinha um pouquinho mais fraquinha, que é essa daqui. Dá um salvar, perceba que já acontece. A corzinha, ela já muda. A color vai permanecer sendo branca, então a cor de dentro permanece sendo branca. E a borda também permanece o mesmo, de ser 1 pixel sólida. Perfeito? Então, basicamente isso. A parte de cima, como vocês podem ver, a gente já fez toda a modificação. Ela já está certinha da forma que nós queremos. Então, já tem aqui a nossa linha, já tem aqui o botão de input, e é onde a gente coloca a palavra, o placeholder, o título já está organizado da forma que tem que ser. Agora, o que a gente vai mudar? É a parte do resultado, onde aparece a palavra e daí logo após os significados de cada uma das palavras. Perfeito? Então, vamos mexer com essa parte aqui, que é o container palavra, basicamente. E nesse container palavra, vamos só colocar uma cor para dar um enfoque maior, para colocar que essa é a palavra em evidência, aqui a gente vai pegar o significado. Vamos colocar uma font size um pouquinho maior que as demais, de 22 pixels. Um margin bottom, para a gente estar distanciando, dando um respiro da parte dos significados. E um text transform capitalize. Por que text transform capitalize? Text transform capitalize. Porque é o seguinte, quando a pessoa está escrevendo, geralmente ela escreve aqui, que nem eu escrevi, carro, com um botão com todas as letras minúsculas. Só que daí para ficar bonitinho, quando vem aqui, automaticamente ele coloca a primeira letra maiúscula. Então se eu escrevo casa com minúsculo, vai aparecer aqui casa com maiúsculo. Fica mais bacana. Então é basicamente isso. Por acaso, escreva tudo com letra minúscula, a partir do momento que você busca, aparece com letra maiúscula, fica mais bonitinho. Perfeito. Então, é isso que a gente está criando aqui. Por enquanto não vai dar para ver. Dá para ver que ficou esse daqui capitalize, mas não dá para fazer o teste de clicar aqui e já ficar automaticamente, porque ainda a gente não colocou JavaScript para criar as operações. E daí, colocamos aqui o container resultado. É o container resultado que está aqui? Container resultado. Na verdade, vamos até colocar container significado, né? Que fica mais lógico, porque é o significado que vai aparecer aqui. Significado. Então, container significado.
da palavra, mudei aqui o nome desse ID, tá? Então, dentro da casa da div container result, a gente tem a palavra e tem aqui os containers dos resultados, os dois containers, tá? Então, foi essa mudança que eu fiz. Então, aqui, em vez de resultado, vai ser container significado. Perfeito. No container significado, o que a gente vai estar mudando? Vai colocar uma cor para ele, a cor de letra, black. Perfeito. Um font style italic, para ela ficar jogadinha para o lado. E o margin border de 10 pixels para ela ter uma distância entre cada um dos significados, tá? Só vamos ver porque não pegou, acho que é porque eu tá com um aqui. Aí, beleza, pegou. Perfeito. Então, isso aqui basicamente, e daí vamos mudar o nosso span para ficar diferente ali o nosso número 1 e o número 2. Deixa eu até colocar aqui que está número 1 nos dois, aqui. Número 2. Fechou. Então, o span, como a gente não deu ID nem nada para ele, eu vou chamar pela própria tag, tá? Então, vou só escrever span aqui dentro do nosso CSS. E, basicamente, ele vai ter uma font size um pouquinho maior, de 20 pixels, e uma color, que vai ser a mesma color do botão, que é aquele laranjinha. Por que pegou em tudo? Pera aí, vamos ver aqui. Aqui, galera, já entendi porque estava pegando os dois. Porque aqui no barra, não tinha barra, basicamente. Estava spam assim e estava spam assim aqui. Então era como se eu tivesse aberto a tag, mas não tivesse fechado ela. Por isso que estava aparecendo as modificações que eu estava fazendo no spam, estavam fazendo em toda a linha. Agora, fazendo essa modificação ali, colocando barra, fechando a tag da forma que tem que ser, fez a modificação correta. Aparece apenas no 1 e no 2, conforme a gente quer. Então, perfeito, agora a gente vai começar para a parte bacana, mais bacana ainda do que já foi até agora, que é a parte do nosso JS. Então, basicamente, vamos colocar vida para esse projeto aqui. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é linkar o nosso JS. O script JS aqui. Linkamos. Para conferir se ele está aqui, a gente lança um alert, só para ver se ele está ali. Apareceu o alert aqui, então perfeito, está linkado. E agora a gente vai iniciar. Primeira coisa, a gente precisa ter uma URL. Que URL que é essa? É a URL da API que a gente está consumindo. Se a gente for abrir aqui no GitHub, a gente percebe aqui. Essa é a URL. A gente vê aqui os significados da URL. Aqui é um exemplo. Ele está falando a palavra livro. E daqui tem os significados da palavra livro. Então, o que você percebe? Que tem a URL e a palavra que você busca está sempre aqui no finalzinho. Então, a palavra que você quer está no final. Então, se eu trocasse esse livro aqui por casa, por exemplo, por carro, por exemplo, aqui, não digo aqui, mas o significado que buscaria seria referente às palavras que eu coloquei ali. Então, o que a gente vai fazer? Vai copiar essa URL e vai colar essa URL aqui. Só que vai tirar essa parte do livro. Por quê? Porque eu não quero sempre que o significado da palavra seja o significado da palavra livro. Vão ser palavras variáveis de acordo com o que o usuário quiser saber. Então, eu tiro aquela parte ali e deixo em branco. Então, a gente vai criar uma forma da gente descobrir a palavra que a pessoa escreveu aqui e daí colocar essa palavra aqui no final. Então, se Pedrinho for lá e escreveu casa, para aparecer no final desse HTTP, a palavra casa. Se escreveu apartamento, aparece apartamento. E daí busca o significado referente à palavra que a pessoa escreveu. Então, perfeito. Por enquanto, a gente deixa aqui o nosso URL salvo. Deixa eu abrir aqui para a gente conseguir ver certinho. E agora a gente vai pegar as coisas aqui do index.html para a gente conseguir mexer com cada uma delas. Então, a gente vai buscar o input, porque a gente vai precisar mexer com esse campo, vai buscar o botão e assim por diante. Tudo aqui no nosso JS. Para pegar essas questões, a gente cria variáveis. Então, o input txt, que é onde a pessoa escreve o texto. Para a gente pegar, a gente coloca aqui um document.carrySelector. E daí, o que a gente está querendo selecionar? Então, dentro do documento, lá do HTML, a gente está querendo selecionar alguma coisa. O que a gente quer selecionar? É o que a gente vai colocar dentro desses parênteses. O que a gente quer selecionar é o ID, lá dentro do documento, que se chama container input txt, que é o que a gente colocou aqui. Então, aqui no index, se eu quero pegar o input txt, a gente está pegando esse input aqui, que é onde a gente escreve a palavra. Então, basicamente, a gente está puxando ele lá para o JS. Então, vamos deixar aqui separado, que mais para frente a gente utiliza. Outra coisa que a gente vai utilizar é o botão, aquele de buscar. Então, eu vou chamar aqui de btn txt. Para buscar, a gente vai lá no documento da HTML,
vai selecionar o que a gente quer. E o que a gente quer selecionar? A gente quer selecionar o botão, que o nome dele é Container BTN. Colocando, claro, esse joguinho da velha. Por quê? Porque a gente está chamando pelo ID. Se a gente estivesse chamando por classe, a gente colocava um ponto. Mas como foi ID que a gente criou, a gente coloca o joguinho da velha. Perfeito, chamamos o botão. E agora, a gente vai chamar essa div inteira aqui. Essa div resultado, esse container result. Então, vamos colocar aqui, let resultado é igual a document. Vamos lá no documento, vamos fazer uma seleção. Seleção do quê? Do ID container result. Então, aqui, até então, é isso que a gente precisa selecionar. A gente selecionou o input, onde a pessoa coloca a palavra, o botão de buscar e aquela parte do resultado, onde vai aparecer a palavra que a pessoa buscou e os significados para aquelas palavras. Perfeito? Tranquilo até então. Agora, o que a gente tem que fazer? Se a gente for reparar aqui no nosso projeto oficial, as coisas só acontecem quando a gente clica nesse botão. Então, se eu só escrevo aqui alguma coisa, nada acontece. Se eu apago, nada acontece. Agora, se eu clico no botão, acontece. Então, caso eu clico no botão, acontece alguma coisa. Outra questão que eu não mostrei para vocês. Caso você não escreva nada e dê um buscar, ele dá aqui que você tem que escrever alguma palavra no campo de busca. Se você escreve algo que não é uma palavra, dá um buscar, ele aparece que não foi possível encontrar essa palavra. Então, qualquer movimentação, qualquer questão, só aparece na tela após você fazer alguma coisa e clicar na palavra buscar, ou até mesmo não fazer nada e clicar na palavra buscar. Então, qualquer movimentação só acontece depois dessa ação do usuário. Então, o que a gente tem que fazer? Falar para o nosso programa que tais coisas têm que acontecer após o botão ser clicado. Como que a gente faz isso? A gente pega o botão, que a gente já criou aqui. Então, esse btn.txt, que a gente colocou esse nome para essa variável, é o botão. Porque a gente já falou que dentro essa variável, ela é nada mais, nada menos do que lá dentro do documento, o botão. Então, perfeito. Então, eu coloco aqui o nome da variável que a gente criou e dou um ponto add event listener. O que isso significa? Então, a gente vai fazer com que o nosso programa escute basicamente o que esse botão faz. E eu quero que ele escute quando esse botão seja clicado. Então, a partir do momento que esse botão é clicado, algo vai acontecer. Então, eu coloco aqui uma função anônima, certo? Coloco os parênteses ali, a setinha e cria a função anônima. Você consegue estar criando uma função à parte também, poderia estar escrevendo aqui ação btn, e daí cria uma function ação btn e faz exatamente as questões que eu vou estar fazendo agora, certo? Não tem problema, dá na mesma. Porém, como é uma questão pequena, não é um programa muito grande, eu vou estar criando tudo já aqui dentro. Tá? Acredito que fica mais entendível, mais bacana. Então, faço uma função anônima. Essa função, o que ela vai fazer? A gente tem que pensar primeiro. Quando eu clico no botão, a primeira coisa que o programa tem que fazer, independente se eu escrevi algo aqui, se eu escrevi uma palavra que não é uma palavra aqui, ou se eu escrevi uma palavra certa, o que ele tem que ver? Tem que ver o que está escrito aqui. Porque se eu clico no botão e ele não vê o que está escrito aqui, ele não consegue saber o que está ali, se é uma palavra, e buscar o significado, se não é uma palavra e falar que não é, e assim por diante. Então, primeiro eu tenho que pegar a palavra que está ali dentro. Para pegar a palavra que está ali dentro, eu vou criar outra variável chamada palavra, que é basicamente o input txt.velho. O que é o input txt? Input txt é esse daqui, é o campo. É aquele campo. Então, eu vou pegar o valor de dentro daquele campo. Então, qualquer que seja o valor que está dentro daquele campo, vai vir para essa variável palavra. Então, se eu escrever uma palavra ali, vai ir para a palavra, vai para a variável palavra. Se eu não escrevi nada, vai mostrar ali que foi escrito nada. E daí, assim, vamos ter as respostas de acordo com o que a gente vai desenvolvendo no programa. Perfeito, então. A gente já sabe que dentro da variável palavra tem o que está dentro do input. Ok. Se a gente coloca um if aqui. Se, por exemplo, essa palavra ela for igual a nada, ou seja, a pessoa ali não escreveu nada dentro do input, uma ação vai ser tomada, né? Algo vai acontecer. E o que vai acontecer? Agora, nesse momento, vamos só dar um alert. Vamos falar, nada foi escrito. Vamos ver se está funcionando. Se eu chego aqui no nosso programa, não escrevo nada, e dou um buscar, nada foi escrito. Então, ele já está conseguindo pegar o que está aqui dentro. Perfeito. Nada foi escrito. Daqui a pouco a gente já muda essa parte aqui. Nada foi escrito. Outra coisa. Se tiver alguma coisa escrito, else, daí a gente vai começar o nosso programa verdadeiramente. Agora sim a gente vai consumir aquela API. Para a gente consumir ela, a gente usa
essa função aqui, esse método, que é o fetch. Não sei como se fala, mas é esse daqui, fetch. E como que a gente faz ele? Primeiro, dentro dele a gente tem que colocar a nossa URL. Porém, a nossa URL completa. Se a gente só coloca essa URL aqui, ela não vai buscar nada. Por quê? Porque não tem nenhuma palavra no final. Então, o que a gente faz? A gente coloca crase, para estar conseguindo colocar variáveis aqui dentro. E daí a primeira variável que a gente coloca é a da URL. Então, perceba, a URL nada mais é do que tudo isso daqui até aqui. Porém, no final tem que ter uma palavra, que é a palavra que a pessoa escreveu. Então, a gente coloca juntinho dela, em outro, que a gente coloca aqui esse cifrão e abre as chaves para conseguir colocar variável ali dentro e coloca a palavra. E é isso mesmo. Se não tiver nada, ele já cai aqui e não acontece nada. Mas se tiver alguma coisa lá dentro, ele vai pegar essa URL inteira e aqui no final vai juntar mais com a palavra que a pessoa digitou. Se a palavra que a pessoa digitou foi casa, vai aparecer casa. Vai aparecer livro e assim por diante. Então é isso, aqui a gente já está formando a URL completa, que é a URL que é necessária para que a gente busque o significado. Isso daqui é uma promise. Certo? Então, o que é uma promise? A partir do momento que ele tenta juntar a URL com a palavra, quando se é uma promise, algo pode dar certo ou algo pode dar errado. Então, partindo do pressuposto que a gente tentou juntar a URL com a palavra e deu certo, então aconteceu um ponto .den. Por quê? Basicamente, se eu coloco uma promise e coloco um ponto .den, eu vou tentar fazer isso. Se der certo, vai acontecer o que está dentro do ponto .den. Se der errado, daí a gente vai ver mais para frente como que fica. Mas se der certo, vai acontecer o que está dentro do ponto .den. E agora a gente vai colocar dentro do ponto .den alguma coisa. Aqui, eu coloquei dentro de parênteses. A gente vai basicamente criar uma função aqui dentro. Tá? Essa funçãozinha aqui. Então, ponto .den, essa resposta vai ser basicamente o resultado da junção entre esses dois. Então, vai estar aqui. E daí depois, vamos colocar um console log só para a gente ver o que é essa resposta. Colocamos aqui, console log. Perfeito. Então, aqui eu escrevi casa e dei um buscar. Vamos ver ali no console log o que aconteceu. Apareceu isso daqui. E daí, dentro dessa daqui, tem várias questões sobre o que a gente buscou. Se vocês forem ver aqui, o URL ficou certinho, apareceu o URL, V2, e daí apareceu casa, tá? Então, basicamente, ela pegou o que tinha que ser pego, pegou a URL que tinha que ser pega. Só que a gente precisa das questões, né? Onde que tá? Onde que a gente precisa saber o significado dessa palavra, precisa descobrir tudo sobre essa palavra. Porém, como a gente não transformou essa resposta em nada, a gente só deixou o URL ali, ela aparece todas essas questões aqui. São questões que a gente não vai estar usando nesse momento. Então, a gente não precisa que seja dessa forma. Para ficar de um modelo mais fácil, até para a gente entender o que está sendo mostrado ali, o que a gente faz? Aqui, vem comigo. A gente transforma essa resposta em .json. A gente não deixa ele como resposta apenas. Não deixa só a URL junta. Não, a gente transforma em .json. Transformando em .json, olha o que vai acontecer. Eu coloco casa aqui novamente, dou um buscar ali, vou no inspecionar, lá no console, e apareceu agora promise. Então, beleza, é isso aqui que tem ali. Qual que é o seu... Daí a gente tem aqui o resultado. O resultado da promise é um array. Vou aumentar aqui. O que tem nesse array? Vamos abrir. Tem aqui o significado da palavra. Então, perfeito. Aqui a gente já abriu. É isso que a gente precisa. Então, dentro dessa resposta, a gente sabe que tem um objeto. E dentro desse objeto tem uma lista com os significados. Tem 8 significados aqui. No nosso caso, a gente vai usar 2. Mas aqui tem vários. E perceba, é o significado da palavra que a gente escreveu. Se por um caso a gente tivesse escrito carro aqui e desse um buscar, vai abrir outra promise com outro resultado. E daí aqui tem o significado da palavra que a gente escreveu, no caso aqui carro. E assim por diante. É isso mesmo que a gente quer, é isso mesmo que a gente precisa. Então a gente já sabe que a partir do momento que a gente escreve uma palavra aqui, ele está buscando a resposta, está indo lá na API e buscando os significados dela, ou seja, buscando as informações que tem dentro da API. Dentro dessa API, a gente sabe que é isso que ela nos fornece, que é se é um substantivo feminino, masculino, e os significados dela, e a etimologia. Mas no nosso caso, a gente vai usar só essa lista aqui, dos significados. Suave até então? Tranquilo. Continuando. Perfeito. Então, a gente sabe que se deu certo, a gente transforma essa resposta em .json. Só que não é console log que eu quero fazer. Ali era só para vocês verem certinho o que estava acontecendo. Então, eu transformo essa resposta em .json.
Lembrando que essa resposta, eu coloquei esse nome aqui só para ficar intuitivo, mas você poderia colocar qualquer resposta aqui. Porque automaticamente que junta isso daqui dá certo, quando a gente coloca ponto dente, está falando. Se der certo, algo vai acontecer, o resultado, a resposta, a variável, seja o que for, vai vir aqui para dentro. E daí você transforma essa variável em ponto JSON. Só que para ficar intuitivo e a gente entender o que a gente está fazendo, eu coloquei resposta ali como nome. Beleza. Se eu juntei essas palavras e deu certo, eu vou transformar em ponto JSON. Se eu tentei transformar em ponto JSON e deu certo eu transformar em ponto JSON, vai acontecer outro then. Por quê? Porque isso daqui também é uma promise. Então, a partir do momento que é uma promise, pode dar certo ou pode dar errado. Se deu certo, outra questão vai acontecer. Então, é isso. Se eu tentei juntar a URL com a palavra deu certo, eu vou juntar em ponto JSON. Se deu certo juntar em ponto JSON, outra coisa vai acontecer. E daí aqui a gente tem, vou colocar aqui como se fosse data, que é o documento, é o dado, né? E mesma coisa, faz uma função. Se eu coloco aqui um console.log dessa data, vamos ver o que é. É basicamente, na realidade, como a gente já fez o console.log ali para mostrar o que era a resposta.json, é o que vai aparecer aqui. Aquele array, que é o resultado. Então, basicamente, a data. Aqui a gente juntou o ponto .json. Deu certo, a gente vai pegar a data, a informação. E a informação principal que a gente quer é o array. Que é o array que vai ter a etimologia, vai ter o significado, e vai ter se é substantivo feminino, e vai ter se é substantivo feminino ou masculino. Então, tranquilo até então, perfeito. É isso mesmo. Então, tá dando certo até agora. A gente já conseguiu pegar a API. A gente já está dentro da API, a gente já tem as informações de dentro da API. Só que o que eu quero fazer? Eu não quero fazer um console log da data. Né? Por enquanto, a gente vai deixar aqui, mas não é isso que eu quero fazer no final. O que eu quero é que dentro daquele nosso div resultado apareça o significado. E como que eu faço isso? Dentro do index, a gente criou manualmente tudo isso daqui. Só que a gente não vai criar manualmente, vai ser tudo automático. Então, a gente pega isso daqui, recorta isso daqui, deixa sem nada aqui mesmo. E lá dentro do script, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente já pegou aquele campo, a gente já pegou essa div aqui. Né? A gente já selecionou ela, que é esse container result. Então, basicamente, esse resultado, que é o nome que a gente deu para essa variável, a gente colocar um resultado, que é o nome ali, ponto, inner HTML, igual a alguma coisa, significa que a gente vai incluir alguma coisa naquele campo. Eu posso incluir, sei lá, uma div, colocando sempre essas classes, tá? E dentro da classe aqui, div, oi. Então, o que eu estou dizendo? Resultado. Tá, vamos só ver porque que tá dando... Acho que por conta do... Pera, vamos ver se vai dar certo. Só pra gente ver, entender por que tá aparecendo dessa forma aqui. Tá, perfeito. Vamos ver se vai dar certo antes ou se vai dar algum erro. Acho que vai dar algum erro, a gente já vê que erro que é. Então aqui, já não aparece mais nada que a gente tirou de lá. Só que se eu escrevo oi e dou um buscar, ó, não apareceu nada. Vamos ver o que tá colando. O console. Tá, então tem o then, abre aqui, tem o console log, aqui, ó. Porque tem que ter, como é mais de uma linha, tem que ter as chaves aqui. Antes, quando eu coloquei só console log, eu não coloquei as chaves porque era só uma linha que a gente estava utilizando. Agora não, agora a gente já criou duas linhas, porque tem o console log e tem mais essa parte do resultado, tá? Então, beleza. Ok, agora é para dar certo ali, vamos ver. Se a gente escreve qualquer palavra aqui e dá um buscar... Aparece o oi. Por que aparece oi? Porque eu coloquei só oi aqui. Só que eu não quero que apareça oi. Eu quero que apareça tudo que a gente colocou aqui nesse HTML. Deixa eu recortar de novo, porque eu perdi aqui do meu copia e cola. Perfeito. E coloco aqui. Só que dentro de crase. Coloco dentro de crase. Perfeito. Então, é esse texto que eu quero que apareça dentro do resultado depois que eu clico em buscar. Então, por enquanto aqui não cliquei em buscar, está dessa forma aqui. Eu escrevo caso, aparece aqui, aparece desse jeito. Só que ainda não está respeitando a palavra. Eu dou buscar, sempre vai aparecer esse casa. Por quê? Se eu coloco carro, por exemplo, aqui e dou um buscar, sempre vai aparecer casa. Por quê? Porque aqui já está escrito que é casa, que é lugar para se morar, que é residência. E é isso que a gente tem que mudar. Aqui não vai ser casa. Aqui vai variar. Vai ser o quê? A nossa palavra variável. Palavra. Por quê? A palavra é o que está dentro do input. Então, aqui, se eu escrevo casamento,
e dou um buscar, aparece casamento. Foi a palavra que eu escrevi. Carro. Carro. Por quê? Porque é a palavra que está dentro da variável palavra, que é o que está dentro da caixa do input. Beleza. E aqui é o significado. Como que a gente vai buscar o significado dentro daquela API? Simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A partir do momento que a gente clica, tá dando console log aqui na data ainda, né? Então, a partir do momento que a gente clica aqui, lá no console log, tá aparecendo o que é aquele data, que é um array. Basicamente, um array. Então, é esse array que a gente vai mudar, que a gente vai mexer. Então, como que funciona? Aqui dentro, nesse significado, nada mais é do que a data. Esse daqui, que é o array, o nome do array, é a data 0. Por que data 0? Porque se você for ver aqui, ó, esse daqui é a data. Eu abro no 0. Por quê? Porque é um objeto. Então, o índice 0. Abrindo o índice 0, o que eu quero está no meanings, ou seja, significados. Então, aqui eu coloco ponto meanings. E daí eu quero o significado 1, o que é o primeiro. Vamos colocar aqui de novo só para a gente ver. Aqui. Dentro do objeto data, que é esse daqui, eu quero o índice 0. Abre o índice 0, tem tudo isso daqui. Tem a etimologia, os significados, perfeito. Só que eu não quero nenhum desses. Eu quero o meanings. Perfeito. E daí no meanings tem vários itens, porque é uma lista. Tem o item do índice 0, 1, 2, todos os significados até o 8. Então, 9 significados. Mas eu quero só o primeiro e o segundo. Então, eu quero o que está no 0 e o que está no 1. Colocando aqui o que está no 0, dando um salvar, já vai buscar. Se eu coloco casa e busco, já aparece o primeiro significado. Se eu busco carro, já aparece o segundo significado. E é isso que eu vou colocar exatamente igual, não exatamente igual, tendo uma pequena diferença, aqui na parte de baixo. Porque em vez de pegar o primeiro significado, que é o do índice 0, eu quero pegar o segundo, que está no índice 1, e salvo. Agora sim, se eu coloco casa, aparece o primeiro e o segundo significado. Carro, o primeiro e o segundo significado. Só a letra A, primeiro e o segundo significado. No caso aqui não tem um segundo significado para A. É só um artigo definido, então por isso que ficou undefined. E, sei lá, cachorro, por exemplo. Vai aparecer o primeiro e o segundo significado. Perfeito. Então, basicamente, o nosso programa está praticamente pronto, já está buscando. Só que é o que eu te falei. Isso daqui é uma promise, então pode dar certo ou pode dar errado. E isso que a gente vai mexer agora. E no que acontece se der errado? Deixa eu arrumar aqui para ficar entendível aonde que a gente está. Então, aqui. Perfeito. Então, esse daqui é o else. Então, if. Aqui, outra coisa que a gente vai ter que basear aqui no if. Vamos aqui já mudar. Aqui a gente está dando um alert. Só que a gente não quer um alert. A gente quer que seja escrito ali. Então, o que a gente faz? Vamos apagar e vamos escrever exatamente o que está ali. Dentro da div do resultado, a gente vai colocar um inner HTML. Ou seja, vai colocar alguma coisa lá dentro. E o que a gente vai colocar? Um textinho. A gente pode colocar dessa forma aqui. Vamos copiar esse daqui, que daí já está com a formatação, tudo certinho lá no CSS, porque já tem o ID. Só vamos tirar esse spam aqui e esses itens que estão aqui dentro. E a gente vai escrever aqui. Escreva alguma palavra no campo de busca. Salvou. Então, basicamente, se está sem nada lá dentro, lá no resultado, aqui no resultado que eu digo, nessa parte de baixo, que é nessa caixa do resultado, eu vou escrever isso daqui. Então, aqui não escrevi nada, escreva alguma palavra no campo de busca. Perfeito. E, quando dá alguma coisa errada, numa promise, deu certo, ponto .den, deu certo, ponto .den, deu errado, ponto .cat. Ponto .cat mais ou menos parecido com ponto .den. Já coloco aqui como se fosse uma função anônima, não precisa colocar, nesse caso aqui, não precisa colocar nada dentro do parênteses, aqui já significa que deu alguma coisa errada, e se deu alguma coisa errada, a única coisa que eu quero fazer eu vou copiar esse daqui, vou colocar aqui, e vou falar. Basicamente, que essa palavra não foi encontrada. Não foi possível encontrar esta palavra. Perfeitinho. Agora, se eu escrevo uma palavra que não é uma palavra, não foi possível encontrar esta palavra. No nosso projeto final, esse não aqui, ele está laranjinha. Basicamente, copiar esse spam, e dentro do spam, em vez de estar o 2, eu coloco não. Então, aqui, escrevo uma palavra que não é uma palavra, dou um buscar, não foi possível encontrar esta palavra. Agora, se eu escrevo uma palavra que é possível buscar, está buscando. Então, esse daqui é o nosso programa, acredito que seja apenas isso.
Então aqui a gente já fez a parte do JS, fez a parte do CSS, fez a parte do HTML. Aqui realmente a gente não precisa deixar nada, tá? Porque é tudo automático, só deixa a div em si, né? Que é basicamente isso que a gente está mexendo lá no JS. A gente pega essa div e acrescenta as coisas aqui dentro. E daí fica todo o que a gente viu aqui no nosso programa. E daí é isso daí, galera. Esse daqui é o nosso dicionário. Escreve casa, escreve cadeira, escreve mesa, vai aparecer também. Talher vai aparecer também. Enfim, toda palavra português, coloca aqui e aparece os 2 primeiros significados. Se você quisesse que aparecesse todos os significados, era só copiar para baixo e ir trocando o meaning. E aparecer tudo, tá bom? Então, é basicamente esse o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esquece de deixar o like de vocês. E é isso, o projetinho de nosso dicionário em português. Falou!